Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução de 12 exercícios de movimento uniformemente variado, MUV. O primeiro exercício é o seguinte: se um automóvel em primeira marcha acelera uniformemente de 0 a 36 km por hora em 3,6 segundos. Então vamos registrar essa informação. 0 a 36 km por hora. Primeiramente temos que converter para metros por segundo, tá? Porque as unidades estão distintas, aqui hora, aqui em segundo. Então vamos converter 36 km por hora para metros por segundo. Então vamos dividir 36 por 3,6. 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. E vamos montar uma tabela com essas informações: velocidade e o tempo. Velocidade inicial é 0, no instante 0. Depois a velocidade no instante 3,6 segundos, é 10 metros por segundo. Fizemos aqui a primeira identificação dos dados do enunciado. Agora, continuando a leitura. Em seguida, em segunda marcha, acelera também uniformemente de 36 km por hora a 54 km por hora em 3 segundos. Então vamos converter essa informação também. 54 km por hora dividido por 3,6 será 15 metros por segundo. Montamos a tabela. Então no instante agora 3,6 será 10 metros por segundo, foi na hora que ele modificou a marcha. E depois no final 54 km equivale a 15 metros por segundo em mais 3 segundos. Então vou acrescentar 3 a 3,6. Ele pergunta o seguinte: em qual das marchas mantém o maior valor de aceleração? Então a aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Então vamos aplicar essa fórmula nessas duas condições. Então a aceleração será final menos inicial, 10 menos 0, depois 3,6 menos 0, será 10 dividido por 3,6, aproximadamente 2,8 metros por segundo ao quadrado. A outra condição, ΔV sobre ΔT, então 15 menos 10, 6,6 menos 3,6. Então será 5 sobre 3, fazendo a divisão, aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Portanto, respondendo à pergunta, a primeira marcha terá um maior valor de aceleração. A outra pergunta do exercício: quanto a mais percentualmente? Então vamos fazer uma razão entre a aceleração da primeira marcha e a aceleração da segunda marcha. Substituímos os valores encontrados, 2,8 sobre 1,7, fazendo a divisão, aproximadamente 1,65. Então vamos pegar aqui a parte decimal, que vai corresponder à porcentagem. Então aproximadamente 65%. O segundo exercício suponha que, durante um teste, um automóvel acelere uniformemente de 0 a 108 km por hora em 12 segundos e que, em seguida, desacelere uniformemente de 108 a 0 km por hora em 8 segundos. Ou seja, que demore 4 segundos a menos para parar do que acelerar. Então vamos colocar a situação. Ele vai acelerar de 0 a 108 km em 12 segundos e depois desacelerar uniformemente também. Então vamos montar uma tabela com essas informações. A tabela vai ter velocidade e o instante, o t. Então no instante 0 ele vai estar parado, porque ele vai de 0 a 108, e no instante 12 segundos ele vai a 108 km por hora. 108 está em km por hora, a unidade é km por hora, temos que transformar para metros por segundo. Então 108 km por hora dividido por 3,6, vou ter como resultado 30 metros por segundo. Então 108 equivale a 108 km por hora, equivale a 30 metros por segundo. Agora a outra situação, que é desaceleração, ele vai a 0, de 108 a 0, em 8 segundos. Então vou adicionar 8 a 12, 20 segundos. Então no instante 20 segundos, sua velocidade será 0. O item A pergunta o seguinte: em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior aceleração? Então a aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Então vamos fazer para cada um individualmente quando ele acelera. Então a variação
de velocidade foi 30 e a variação de tempo aqui de 12. Fazendo a divisão, eu vou encontrar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa foi a aceleração nos primeiros 12 segundos. Entre 12 e 20, a variação de velocidade foi negativa, porque ele estava em 30, chegou a 0, e o tempo decorrido foi 8, que é a diferença entre 20 e 12. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar menos 3,75 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a maior aceleração em módulo é quando o automóvel diminui sua velocidade. Agora o item B, a pergunta do item B é a seguinte: quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando? Então vamos ter que montar um gráfico. O gráfico é velocidade em função de t. Então t no eixo x, velocidade no eixo y. Vamos buscar os dados fornecidos aqui pelo enunciado. Então, na primeira condição, que ele está acelerando, ele parte da velocidade 0 no instante 0 e chega a 30 no instante 12 segundos. Portanto, a distância percorrida será a área formada pelo triângulo que estou indicando em vermelho. Então, será base vezes altura, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, então será 12 vezes 30 dividido por 2. Fazendo a simplificação, eu vou encontrar que a área do triângulo é 180. Portanto, a variação de posição, ΔS, será de 180 metros. A outra situação, construímos o gráfico também, buscando os dados. Então, ele estava com a velocidade de 30, chegou a 0. A velocidade foi de 30 a 0 em 8 segundos. Então, vamos marcar aqui tempo em segundos, velocidade em metros por segundo, e também será a área do triângulo que estou marcando em vermelho. Então, a área do triângulo é base vezes altura, 8 vezes 30 sobre 2. Simplificando, eu vou encontrar que o deslocamento foi de 120 metros. Então, como ele pede a diferença, quantos metros a mais o automóvel percorrerá, eu vou tirar a diferença entre 180 e 120. Portanto, a resposta, 60 metros. O exercício número 3, um corpo está em MRUV, sua velocidade escalar varia no tempo, segundo os dados da tabela abaixo. Essa tabela temos a velocidade e o instante t em segundos. O item A pergunta o seguinte: em relação a esse movimento, qual é o valor da velocidade inicial do corpo? A velocidade inicial do corpo é no instante t0. Então, a velocidade aqui no instante t0, então sua velocidade será de 6 metros por segundo. O item A ainda tem a seguinte pergunta: e o valor da aceleração? Então, a aceleração média será variação de velocidade sobre variação de tempo. Então, a variação de velocidade final menos 4, velocidade inicial 6, então será menos 4 menos 6 sobre o instante final, 5, menos o instante inicial, 0. Então, será menos 10 sobre 5. A aceleração será de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O item B pergunta o seguinte: o movimento é acelerado ou retardado? Por quê? Então, até o instante t3, o movimento é retardado. Após o instante t3, o movimento é acelerado, pois quando velocidade e aceleração escalar têm sinais opostos, o movimento é retardado. E quando velocidade e aceleração escalar têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. O quarto exercício é o seguinte: o gráfico a seguir representa a velocidade escalar de um móvel durante 10 segundos, movendo-se por uma estrada retilínea. O item A pergunta o seguinte: qual é a aceleração escalar do móvel aos 3 segundos? Portanto, no item A, vamos observar que o gráfico é uma reta. Isso indica que a aceleração é constante. Então, podemos calcular a aceleração média aplicando a seguinte fórmula: variação de velocidade sobre variação de tempo. Então, a variação de velocidade foi de 6, velocidade final, menos velocidade inicial, então 6 menos 0. E variação de tempo, 10 menos 0. Então, vai ser 6 dividido por 10, será igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado. Agora, o item B: qual é a distância percorrida pelo móvel nos 10 segundos? Considerando os 10 segundos,
O item B, a distância percorrida será a área marcada de um triângulo formado em azul. Então eu vou calcular a área desse triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a base é 10, a altura é 6 dividido por 2. Então será 60 dividido por 2 igual a 30. Portanto, o deslocamento ΔS será de 30 metros. O quinto exercício é o seguinte: construa o gráfico da velocidade escalar de um corpo que parte do repouso e acelera constantemente a 1,8 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos e, posteriormente, mantém a velocidade adquirida nos próximos 8 segundos. Então vamos construir o gráfico. O gráfico aqui em função de t, velocidade em função de t. Agora vamos buscar os dados fornecidos. Então, preenchendo aqui o primeiro dado, 10 segundos. Eu preciso, para preencher esse gráfico, o valor da velocidade, que não foi fornecido. Mas podemos calcular a velocidade pela fórmula da função horária da velocidade, que é velocidade igual a velocidade inicial mais a vezes t, aceleração vezes o tempo. Então, velocidade inicial, como ele estava no repouso, é 0, aceleração 1,8 vezes o tempo, que é t, é 10. Então, após 10 segundos, sua velocidade será de 18 metros por segundo. Então, vamos marcar aqui no gráfico 18, determinar aqui seu par ordenado e fazer o gráfico aqui da aceleração até 10 segundos. Depois ele diz que ele mantém a velocidade adquirida nos próximos 8 segundos. Então ele vai manter nos próximos 8 segundos, 10 mais 8, 18, vai manter sua velocidade. Então o gráfico será uma constante. Ele pede o seguinte: a partir do gráfico construído, calcule a distância percorrida pelo corpo em todo o intervalo de tempo representado. Então todo o intervalo de tempo é 18 segundos. Para a gente calcular a distância percorrida, é a área que eu estou destacando aqui em vermelho, é um trapézio. Então a área do trapézio irá fornecer a distância percorrida. Então, para calcular a área do trapézio, é igual a base maior mais a base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então vamos substituir os valores. A base maior será o eixo x, então de 0 a 18 será 18. A base menor é onde a função aqui é constante, então 18 menos 10, 8, multiplicado pela altura, que é meu eixo y, 18, sobre 2. Então eu posso simplificar aqui 18 por 2, eu vou ter 1 e 9, então 18 mais 8, 26, 26 vezes 9, eu vou ter como resultado 234. Portanto, o deslocamento, a distância percorrida, será igual a 234 metros. O sexto exercício é o seguinte: observe a representação do movimento de um corpo em 2 instantes sucessivos de tempo. Temos aqui a representação, supondo que o movimento desenvolvido seja uniformemente variado, calcule. O item A, aceleração escalar do corpo. O item A, aceleração escalar, é a razão entre a variação de velocidade e a variação de tempo. Então, variação de velocidade do primeiro é 10, menos 6, é o final menos o inicial, e a variação de tempo 1 menos 0. Então, 10 menos 6, 4, 4 sobre 1. Então, a aceleração escalar será de 4 metros por segundo ao quadrado. O item B, o deslocamento escalar do corpo no intervalo representado. Então, o deslocamento escalar, nós vamos construir um gráfico com as informações fornecidas. O gráfico será em função de t, então velocidade em função de t. Vamos preencher a primeira informação, que é a sua velocidade, no instante t0, então 6. Depois, no instante t1, a velocidade é 10. E agora interligamos os pontos. Então, o deslocamento escalar será o trapézio fornecido pela área que estou marcando. Vou redesenhar o trapézio. Redesenhando o trapézio indicado por essa área. Então, a sua base do trapézio será 10, sua altura será 1 e sua base menor 6. Então, para calcular a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, substituindo os valores, 10 mais 6, multiplicado por 1 sobre 2, 16 vezes 1 dividido por 2, 16 dividido por 2 igual a 8. Então, o deslocamento escalar será de 8 metros. Agora, o item C,
a velocidade do corpo em t igual a 5,5 segundos, supondo que ele mantenha as características do movimento representado. Então, o item C, nós vamos ter que utilizar a função horária da velocidade. O seu formato é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, vamos substituir os valores. Sua velocidade inicial é 6, mais aceleração nós calculamos no item A, 4, vezes t, que é o tempo desejado. Agora, vamos substituir o valor de t por 5,5. Então, será 6 mais 4 vezes 5,5. A velocidade, portanto, será igual a 28 metros por segundo. O exercício de número 7 é o seguinte: a velocidade escalar de um automóvel, inicialmente a 12 metros por segundo, aumentou para 16 metros por segundo em 2 segundos e, em seguida, diminuiu para 10 metros por segundo em 6 segundos. Ele pergunta aqui, tem 3 itens. Inicialmente, vamos transpor essa informação, vamos reescrever. Então, ele está dizendo que inicialmente, ou seja, no instante zero, então vamos fazer uma tabela com velocidade e tempo. Então, no instante zero, sua velocidade era de 12 metros por segundo. No instante 2 segundos, a velocidade era 16 e, em seguida, diminuiu para 10. Então, no instante mais 6 segundos, 2 mais 6, 8, diminuiu para 10. Então, temos essa tabela e já podemos responder. Qual foi, em metros por segundo quadrado, a aceleração escalar média do automóvel nos 2 segundos iniciais? Então, ele quer saber nos 2 segundos iniciais. Então, a aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Ele deseja saber nos 2 segundos iniciais. Então, os dados vão ser retirados dessa informação. Então, será 16 menos 12 sobre 2 menos 0. Então, eu vou ter 16 menos 12, 4, dividido por 2. Então, o item A, a resposta será 2 metros por segundo quadrado. O item B agora, o item B diz o seguinte: qual for, em metros por segundo, está faltando o 2 aqui no expoente, a aceleração média escalar do automóvel nos últimos 6 segundos. Então, a informação será retirada desses dados. Então, a aceleração ΔV sobre ΔT será 10 menos 16 sobre 8 menos 2. Então, vai ser menos 6 sobre 6. A resposta será, então, menos 1 metros por segundo ao quadrado. O item C, ele pede o seguinte: ele pede o deslocamento escalar nesse intervalo, tá? No intervalo dos últimos 6 segundos. Então, vamos ter que construir aqui um gráfico representativo, um esboço. Então, velocidade em função do tempo. Vamos agora transpor os dados nos últimos 6 segundos. Então, no instante T2, a velocidade era 16. No instante T8, a velocidade era 10. Interligamos. Então, ele quer saber o deslocamento. Nos interessa a área desse trapézio. Então, temos que calcular a área desse trapézio. Vamos redesenhar o trapézio. Aqui a base dele será 16, a altura 6 e a base menor 10. A fórmula para calcular a área do trapézio: base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, vamos substituir os valores. Será 16 mais 10 vezes 6 dividido por 2. Simplificamos aqui o 6 com 2. Então, eu vou ter 16 mais 10, 26. 26 vezes 3, 78. Então, o deslocamento escalar do automóvel foi de 78 metros. Agora, o 8º exercício. O gráfico da figura representa a velocidade escalar desenvolvida por um automóvel que percorreu uma estrada retilínea. Temos o gráfico. Com base nos dados representados no gráfico, responda. O item A: o movimento do automóvel foi uniformemente variado entre 0 segundo e 3 segundos. Por quê? Sim, porque o gráfico da velocidade escalar em função do tempo é uma reta inclinada, indicando desse modo que a variação de velocidade do automóvel é constante. O item B: qual é a função matemática relacionando V e T? Faltou o V aqui. E T que podemos associar a esse gráfico. Vamos utilizar a função horária da velocidade, que é no formato V igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, substituindo os valores, V, que é a velocidade inicial, que é 20, fornecida no gráfico. Como é uma reta inclinada, é uma função decrescente, vamos colocar negativos. Temos que calcular agora
a aceleração. Então, aceleração, variação de velocidade sobre variação de tempo. A variação da velocidade de 20 utilizando dois pares ordenados 20 e 12,5. Então, será 12,5, que é o final, menos o inicial, que é 20. E aqui nós vamos olhar a variação de tempo. Então, será 3 menos 0. Então, vamos ter o resultado aqui, menos 7,5 sobre 3. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar como resultado menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos substituir o valor de A, que é a aceleração, menos 2,5 multiplicado por t. Então, essa é a função horária da velocidade, respondendo o item B. O item C, qual é e o que significa o instante de tempo indicado no gráfico pela letra M. Então, o gráfico tem essa letra M. A letra M indica o instante em que a velocidade do automóvel é nula, ou seja, igual a zero. Então, substituindo na função encontrada no item B, vamos fazer velocidade igual a zero. Vamos descobrir qual instante é esse. Então, fazendo V igual a zero, eu vou ter que t será igual a 2,5t é igual a 20. Fazendo a divisão 20 por 2,5, eu vou encontrar que t é igual a 8. Então, no instante t igual a 8 segundos, a velocidade do automóvel será igual a zero. Agora, o nono exercício. Um veículo em movimento retilíneo uniformemente variado foi fotografado 2 vezes. No instante da primeira foto, a velocidade instantânea do veículo era 8 metros por segundo. E no instante da segunda foto, 5 segundos após a primeira, ele desenvolvia a velocidade instantânea de 20 metros por segundo. Então, vamos anotar essas informações. É um retilíneo uniformemente variado. No primeiro instante, na primeira foto, então vamos fazer uma tabela, velocidade e tempo. Então, no instante 0, vamos adotar como instante 0, a primeira foto, a velocidade era 8 metros. Depois, na segunda foto, 5 segundos após a primeira, então o instante 5, a velocidade dele era 20. Então, instante 5, velocidade 20. Ele pergunta, o exercício, qual era a aceleração escalar do veículo. Então, a aceleração escalar, ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre variação de tempo. Variação de velocidade 20 menos 8 e variação de tempo 5 menos 0. Então, vou ter como resultado aqui 12 dividido por 5. O resultado será 2,4 metros por segundo ao quadrado. Para saber quantos metros ele se deslocou, vamos criar um gráfico com as informações fornecidas, velocidade em função do tempo. Então, a primeira informação está dizendo que o instante t0, a velocidade era 8, então vamos marcar aqui no plano cartesiano. Depois, no instante 5, a velocidade era 20, dando para o ordenado, referente 5 e 20, interligando. Então, para saber o deslocamento, ΔS, me interessa a área do trapézio que estou destacando em vermelho. Então, vamos redesenhar o trapézio. Vamos colocar os valores aqui. Então, redesenhando o trapézio para ficar de uma visualização mais amigável. Então, a base menor é 8, base maior é 20 e a altura é 5. Para calcular a área do trapézio, base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Então, fazendo a substituição, 20 mais 8 multiplicado por 5 sobre 2. Então, 20 mais 8, 28, vezes 5 sobre 2, simplificando 28 com 2, vai ser 14 vezes 5. O resultado será 70. Então, o deslocamento será, ΔS, será de 70 metros. No 10º exercício, é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: trens maglev que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere um trem partindo do repouso e movendo sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo quadrado é... Vamos então destacar os dados aqui do enunciado. Ele partindo do repouso, ou seja, velocidade 0, ele move-se sobre um trilho retilíneo uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Ele pede aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, primeiramente, a gente vai ter que fazer as conversões de unidades. A velocidade
e o tempo. Então, convertendo primeiramente a velocidade, 540 km por hora equivale a quantos metros por segundo? Então, vamos fazer 540 dividido por 3,6. 540 km por hora equivale a 150 metros por segundo. Agora, fazemos a conversão aqui do tempo. Então, 2,5 minutos vai equivaler a quantos segundos? Então, 2,5 vezes 60, uma vez que 1 minuto tem 60 segundos, então vai dar como resultado 150 segundos. Agora, a aceleração, a gente aplica a fórmula da aceleração média, variação de velocidade sobre variação de tempo. A variação de velocidade foi de 150, pois ele partiu do repouso, ou seja, velocidade zero, então será 150 menos zero. Depois, a variação de tempo será de 150 segundos, o instante inicial é zero, então vai dar 150 sobre 150. A resposta, então, é 1 metro por segundo ao quadrado. A alternativa correta é a alternativa B. A 11ª questão é a questão da FUVEST de São Paulo. Arnaldo e Batista disputam uma corrida de longa distância. O gráfico das velocidades dos dois atletas no primeiro minuto da corrida é mostrado na figura. Então, gráfico, velocidade em função do tempo, Arnaldo e Batista. O item A pergunta o seguinte: determine a aceleração AB de Batista em t igual a 10 segundos. O gráfico irá fornecer as informações necessárias para a resolução da questão. Então, o item A, as informações nós vamos selecionar do gráfico. Então, ele pede a aceleração de Batista no instante 10 segundos. 10 segundos está localizado aqui no eixo X. Então, vamos ver que é uma reta inclinada. Isso nos indica que a aceleração é constante. Então, podemos utilizar a informação desses dois pares ordenados e substituir na fórmula da aceleração, que é variação de velocidade sobre variação de tempo. Então, a variação de velocidade será 4 menos 0 e a variação de tempo 20 menos 0. Então, eu vou ter como resultado 4 dividido por 20, 0,2 metros por segundo ao quadrado. O item B, as distâncias DA, que é de Arnaldo, e DB, que é de Batista, respectivamente a t igual 50 segundos, distante 50 segundos. Vamos buscar essa informação no gráfico. Então, temos que identificar, tanto para Arnaldo como Batista, a sua velocidade em t igual a 50 segundos e, a partir daí, construir uma figura geométrica e determinar sua área. Então, iniciando, item B, o par ordenado referente a Arnaldo será o seguinte: t 50 segundos será, como aqui a variação é proporcional, eu tenho uma variação de 4 para 6, a metade será 5. Então, esse par ordenado é 50 e 5, x 50, y 5. Então, a partir daí, eu posso desenhar um triângulo referente a esse gráfico, que será o deslocamento de Arnaldo. Então, construindo esse triângulo, nós vamos observar que a base dele é 50 e a altura será 5. Utilizando a fórmula do cálculo da área do triângulo, será a base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 50, a altura é 5 dividido por 2. Simplificando 50 com 2, 5 vezes 25 será igual a 125. Então, portanto, o deslocamento de Arnaldo será de 125 metros. Agora, fazendo o de Batista, Batista aos 50 segundos, esse par ordenado se refere a 50, x, y igual a 4, vai formar um trapézio. Então, vamos desenhar esse trapézio e colocar os valores de cada uma das suas bases e sua altura. Então, a base desse trapézio é 50, a base menor será 30, pois 50 menos 20, e a altura será 4. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2, substituindo os valores, 50 mais 30 vezes 4, dividido por 2, simplificando 2 com 4, eu vou ter 50 mais 30, 80 vezes 2, o resultado final será 160. Então, o deslocamento de Batista, 160 metros. Agora, o item C, a velocidade média, VA de Arnaldo, no intervalo de tempo entre 0 e 50 segundos. Então, no intervalo entre 0 e 50, então, velocidade
é dada pelo ΔS sobre ΔT. ΔS de Arnaldo, calculamos no item B, 125. O intervalo de tempo foi fornecido pelo enunciado, 50. Então, 125 dividido por 50, eu vou ter como resultado 2,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de Arnaldo. A 12ª e última questão é uma questão da Unesp de São Paulo. Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90 km por hora, 25 metros por segundo, para 54 km por hora, 15 metros por segundo. Depois de passar do trecho de obra, retornou à velocidade inicial de 90 km por hora. O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo. Fazendo a interpretação do gráfico, temos aqui a velocidade de 25 metros por segundo, iniciou, depois ele diminuiu para 54, que equivale a 15 metros por segundo, teve essa diminuição da sua velocidade, manteve durante um certo tempo e depois retornou a 90 km por hora. A pergunta da questão é a seguinte: caso não tivesse reduzido a velocidade devido a obras, mas mantido sua velocidade constante de 90 km por hora durante os 80 segundos, representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria em metros de 5 alternativas. Então, a distância adicional está representada pelo trapézio que irei desenhar no gráfico. Então, esse trapézio em azul significa a distância adicional que teria percorrido nessa estrada se não fosse as obras. Então, o que nós temos que fazer é calcular a área desse trapézio para determinar essa distância. Então, vamos redesenhar o trapézio. Primeiramente, vamos colocar os valores. A altura do trapézio é 10, tá? Que é a distância entre as duas bases. A base maior é 50 e a base menor é 20. Então, será o seguinte: a fórmula para calcular a área do trapézio, base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, vamos substituir a base maior, 50, mais a base menor, que é 20, multiplicado pela altura, que é 10, dividido por 2. Então, simplificando 10 com 2, eu vou ter 5. Então, será 50 mais 20, 70. 70 vezes 5 é igual a 350. Portanto, a resposta correta é o item E, 350. Então, finalizando, desse modo, a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.